Queridos irmãos, e a todos aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco nesta noite, eu quero desejar-lhes uma boa noite a todos. Quero desejar-lhes que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Pois bem, vamos ao texto sagrado. Eu estou com a voz um pouquinho ruim, mas eu espero contar com a colaboração dos irmãos que cuidam do som. Por gentileza, me ajudem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, a coletânea, o Inário de Israel. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 51. Nesta noite nós procuraremos transmitir aos irmãos as marcas do genuíno arrependimento. E as marcas do genuíno arrependimento, elas acabam por traduzir-se em um grito de perdão. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Amém. Até aí, queridos. Pois bem, o sermão desta noite, eu quero meditar com vocês sobre a natureza e a prática do arrependimento. Não apenas para nós aprendermos sobre o que é a natureza e a prática do arrependimento,
mas também para que possamos conduzir outras pessoas ao genuíno arrependimento. Pense em alguém que você pode se deparar e aconselhá-lo e discipulá-lo. Então, este tema é de extrema relevância, porque o benefício não é apenas para você, para mim, mas este benefício também é para aqueles aos quais nós convivemos. Arrependimento, nós poderíamos dizer, não é uma coisa simples. Tem alguém aqui que acha que arrependimento é coisa simples? Nós, na verdade, temos muita dificuldade de nos arrepender. Geralmente, nós fugimos desse processo chamado arrependimento. Isso porque o processo chamado arrependimento é um processo doloroso. E a coisa mais comum é que nós acabamos chamando o nosso pecado de um nome não tão feio quanto ele parece. Nós temos muita facilidade para detectarmos erros, desde que seja na vida dos outros. Mas temos muita dificuldade, uma tremenda dificuldade, para reconhecermos os nossos erros, para admitirmos os nossos erros. Geralmente, quando falhamos, nós sempre queremos apresentar uma justificativa. Olha, eu só fiz isso porque fulano de tal fez isso. Olha, eu só entrei nessa dificuldade porque me aconteceu esse fato e não teve como. Acabei entrando nessa dificuldade. O fato, queridos irmãos, é que geralmente, quando você encontra uma pessoa que tem uma reserva financeira, se é com você, você diz, eu sou econômico, por isso eu tenho uma reserva. Quando é outro, você diz, isso é um mão de vaca, pão duro, né? Quando você tem um filho mais agitado, mais um pouco inquieto, e o pai é mais complacente, ele diz, não, é porque eu sou bem tranquilo, sou complacente, eu... Se é outra pessoa, você diz, você é um banana. O filho faz o que quer com ele. O fato é que nós costumamos dar um nome menos feio para o nosso pecado. Mas quando se trata de outras pessoas, aí não. Aí nós agimos de forma muito dura, nós somos pesados nas nossas palavras. Temos facilidade para julgar o outro, mas temos muita dificuldade para admitirmos as nossas falhas. Geralmente, eu não sei se vocês já viveram isso, quando você falha com alguém, a pessoa chega e diz assim, olha, se por acaso eu te fiz alguma coisa, você me desculpa. Isso não é pedir perdão. Se por acaso você não reconheceu nada, né? O fato é, meus amados irmãos, é que alguns chegam a dizer, ó, desculpa por alguma coisa que eu tenha feito. Desculpa por algo. Isso está muito longe de ser um verdadeiro pedido de perdão. Se você quer aprender o que é uma oração genuína de alguém que está voltado para Deus e entendendo quão terrível e quão maligno é o seu pecado, leia o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Daniel vai dizer, a nós pertence a confusão de rosto. Os nossos reis, nossos príncipes, os nossos líderes, todos nós nos rebelamos contra ti. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão para sempre. O Senhor é bom, ruins somos nós. O fato é, queridos irmãos, é que Paul Tripp, em um devocional que ele fez, do Salmo 91, ele chega a dizer que por trás da teologia, quando por trás da teologia existe a defesa pessoal, é quando nós não entendemos que o problema maior que temos não está fora de nós, está dentro de nós. Davi foi um homem vitorioso. Davi venceu o gigante Golias. Davi matou um urso, matou um leão. Davi foi um bravo guerreiro, venceu todas as suas batalhas com o seu exército. Davi era um exemplo de homem, de um valente.
Mas Davi perdeu a batalha para o seu pior inimigo. O pior inimigo de Davi não estava fora dele, estava dentro dele. Se você quer saber quem é o seu pior inimigo, vire-se para o espelho. Olhe bem. E diz para ele: um dia eu te acerto. O fato é, meus queridos, que nós procuramos sempre minimizar os nossos erros. Nós procuramos sempre dar um jeitinho, sabe? Quando você falha em determinadas coisas, você procura dar um outro nome, para não ser tão pesado, para não ficar tão feio. Quando você cai em pecado, você pode dizer: foi uma decisão errada que eu tomei. Ou você acaba aliviando aquilo, dizendo que isso é um comportamento disfuncional. Olha, até interessante, né? Até bonito, porque você usa até a ciência para falar dos seus comportamentos que não agradam a Deus, e você chama isso de um comportamento disfuncional. Simplesmente assim. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse salmo, Davi, ele não age dessa maneira. Davi vai mostrar quão maligno é o pecado, quão feio é o pecado. Davi vai mostrar que o pecado ele traz consequências terríveis para todos nós. Mas é da própria natureza humana, nós temos por costume apontarmos sempre o erro do outro. O outro é o culpado, o outro falhou, o outro pisou na bola comigo. Eu só fiz isso porque, afinal de contas, fulano, ninguém suportaria o que eu suportei. Então eu só fiz isso em detrimento daquilo. Lembram-se da parábola que Jesus contou, quando entraram no templo um publicano e alguém que era extremamente religioso. E aquele que era extremamente religioso, zeloso da lei, ele batia no peito e dizia: eu dou dízimo de tudo, eu oro 2 vezes por semana, 2 vezes ao dia, eu sou melhor, eu sou bom. E a Bíblia diz que aquele publicano batia no peito e com a cabeça baixa, porque não ousava levantar a sua cabeça, dizia: ai de mim, miserável pecador. Ai de mim, miserável pecador. O fato é que nós procuramos nos enxergar com uma lente humanista. Nós procuramos sempre minimizar os nossos erros. Lembram-se da experiência do rei Davi? A experiência que resultou neste salmo? Diz a palavra de Deus que todas as coisas estavam caminhando bem com Davi. Aparentemente, mesmo após ele ter falhado, ele ainda não havia reconhecido o seu pecado. Até que ele recebeu a visita do profeta Natã. E Natã, quando foi visitar Davi, virou-se para Davi e disse: Davi, eu tenho uma história para te contar. E aí Davi disse: fica à vontade, profeta, pode falar. Qual é a história que você quer me contar? E então o profeta Natã omitiu o sujeito da história e contou uma história. E ele disse o seguinte: havia um homem muito rico, tinha muitos bens, muitas posses, muitas ovelhas, muito gado, muito rico. E mais, se este homem rico tivesse pedido, Deus daria mais do que ele recebeu. Mas um dia este homem rico recebeu a visita de alguém e ele desejou matar uma ovelha. E ele foi até a um homem pobre que tinha apenas uma ovelha, e ele tirou a ovelha daquele homem pobre e sacrificou-a. Davi está ouvindo aquela cena, aquele filme que está passando diante dos olhos dele, sendo contado pelo profeta Natã. De repente, Davi se levanta do trono em profunda indignação, e ele diz: este homem é digno de morte. E o profeta então declara: este homem és tu, ó rei. Esta historinha que eu contei é a sua história. Você, além de um adúltero, é um homicida, Davi.
E diz a palavra de Deus, então, que Davi, ele cai e ele, aos pés do Senhor, diz: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Se você olhar esses dois personagens, reis de Israel, Davi e Saul, aparentemente o pecado de Saul foi um pecado aparentemente menos grave. Mas quando Saul pecou, diz a palavra de Deus, que após o pecado, Saul segurou na roupa do profeta e diz: fica comigo e me honra. Davi, quando ouviu o que ouviu da boca do profeta Natã, ele caiu e disse: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E como resultado deste confronto que Davi recebeu da parte do profeta, então ele compõe este hino, este salmo, este hino de adoração, este hino que é uma verdadeira instrução para todos nós. O fato é, queridos irmãos, que quando o erro é do outro, nós abrimos a boca para dizer: este homem é digno de morte. Quando o erro é nosso, tem misericórdia de mim. Se é com outro, juízo na cabeça dele. Se é comigo, tem misericórdia de mim, eu tenho minhas justificativas, eu tenho os meus problemas, eu só fiz isso por conta daquilo outro. O fato é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi engodado pelo seu próprio pecado. E a palavra de Deus, quando fala de arrependimento, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, quando a Bíblia fala de arrependimento, a Bíblia diz que arrependimento é mudança de rumo, metanoia. Arrependimento não é apenas você ficar triste por algo que aconteceu. Vocês já repararam, por exemplo, quando um avião está numa turbulência terrível? Eu me lembro que certa vez eu estava vindo de um local muito distante, a da Rússia, e de repente foi aquela turbulência, uma coisa terrível. Eu pensei: agora vai todo mundo. Era uma gritaria. O nome que mais se ouvia era Deus, Deus, Deus tem misericórdia. Eu imagino que todos ali, e eu não podia ser diferente, disseram: me perdoa. Mas quando o avião pousou, e pousou tudo bem, eu posso afirmar com 99% de chance de acertar: todos continuaram vivendo as suas vidas como antes. Aquele pedido de perdão não era genuíno, não havia autenticidade, não havia verdadeiro arrependimento. Havia apenas uma fuga diante de um problema. Todos queriam o socorro de Deus. Existe uma diferença gritante entre arrependimento e remorso. Pedro pecou gravemente, negou o Senhor, se arrependeu. E para todos os que se arrependem, há bênção, há vitória, há renovo, há restauração. Judas também pecou, mas Judas não se arrependeu. Porque arrependimento, no seu original, significa mudar de rumo. Não é apenas eu me entristecer com algo, não é apenas aquilo me fazer mal, até por conta das consequências que você teme sofrer, mas eu não quero mais isso na minha vida. Isso é arrependimento. O resto é remorso, consciência pesada, sabe que errou, tem medo das consequências. O fato é, queridos irmãos, que este salmo, ele vai nos dar uma percepção nova sobre 3 aspectos. Guardem isso. O salmo escrito por Davi nos traz uma percepção nova sobre o que é pecado, uma percepção nova sobre o nosso ego e uma percepção nova sobre quem é Deus. É exatamente esta estrutura que Davi escreve, uma percepção nova sobre o que é o pecado, a malignidade do pecado, o meu ego
uma percepção nova sobre mim, uma percepção nova sobre Deus. E é exatamente isso que Davi vai escrever. E ele, nesta percepção, ele inicia dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. Seja gracioso comigo, ó Deus, segundo a tua benignidade. A palavra benignidade aqui no hebraico, hesed. E a palavra hesed quer dizer amor, quer dizer lealdade. Davi estava dizendo assim: tem compaixão de mim, segundo o teu amor, segundo a tua lealdade. Tem compaixão de mim, segundo a tua benignidade. Hesed, o teu amor. Tem compaixão de mim, Senhor. E ele continua orando, dizendo: a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Irmãos queridos, quando eu leio o verso 1 e verso 2 deste capítulo 51 do livro de Salmos, Davi não atribui o seu pecado a outro. Davi fala: meu pecado, minha transgressão, minha iniquidade. Davi não dá desculpas. O fato é, meus amados, que existe na Bíblia, em alguns salmos, o chamado progressismo, o paralelismo progressivo. O que significa isso? Paralelismo progressivo. Isso é uma forma de você acentuar um conceito. Quando no livro dos Salmos e em outras oportunidades também, é uma forma de acentuar, de dar uma ênfase a um conceito. Como, por exemplo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Está vendo? Um paralelismo progressivo, isto é, algo, uma ideia que se sobrepõe a outra, uma palavra diferente que se sobrepõe a outra, que se sobrepõe a outra, para dar um verdadeiro entendimento daquilo que ele quer dizer. E para Davi falar sobre a queda dele, ele usa 3 expressões. Ele usa a primeira expressão, que é transgressão. A segunda que ele usa é iniquidade. E a terceira que ele usa é pecado. Perceba-se que é claro esse paralelismo progressivo, isto é, uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra, para mostrar a amplitude, como o pecado é maligno, o mal que o pecado faz. E ele diz: a minha transgressão, e no original, no hebraico, transgressão é pechar, que quer dizer rebelião, isto é, eu vou fazer do meu jeito. Iniquidade é avon, que é distorcer, isto é, perverter propósitos originais. E pecado nada mais é do que errar o alvo, isto é, estar aquém daquilo que é o padrão. Davi usa então esse paralelismo para mostrar a gravidade do seu pecado. Davi não passou um pano, Davi não embrulhou o pecado dele com um papel de presente. O verdadeiro arrependimento nos faz sermos honestos com a miséria que o pecado provoca em nós. O pecado, no seu DNA, ele é repleto de engano, e é por isso que ele promove uma leitura diferente da realidade. Lembram-se, uma leitura diferente da realidade? O nosso pai Adão, ele faz uma leitura diferente da realidade. Quando o Senhor vem tratar com Adão, ele diz: a mulher que tu me deste. Olha que leitura diferente. Ele divide a culpa do pecado dele com a mulher e com Deus que deu a mulher. O pecado se apresenta às vezes de forma meio fantasiada. O verdadeiro arrependimento é capaz de desnudar o pecado. O pecado, o verdadeiro arrependimento, ele desmascara, ele arranca a máscara da hipocrisia e da desculpa, e ele faz com que tratemos o pecado de forma honesta. E não podemos embrulhar o pecado com um papel de presente, achando que ele é menos maligno do que verdadeiramente é. Davi também trata o pecado dele de forma muito profunda. Davi, ele não trata de qualquer maneira o pecado dele. Acompanhe o texto sagrado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
O verso 2, Davi vai dizer, no verso 1 ele pede a compaixão de Deus, e no verso 2 ele pede, lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Davi não queria apenas o perdão de Deus, Davi queria ser restaurado por Deus. Davi não queria apenas receber o perdão e continuar a vida dele, não, ele queria receber o perdão e não mais entrar naquela dificuldade. E é por isso que ele diz, purifica-me, limpa-me. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Existe um tipo de pecado que é um pecado concreto. O que é pecado concreto? Pecado concreto é aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Pecado concreto. Mas existe um outro tipo de pecado que é a própria inclinação, já é um pecado. O livro de Tiago diz que o pecado é gerado pela cobiça. Ora, quando Tiago diz que o pecado é gerado pela cobiça, cobiça é um nome de pecado. Então, a própria inclinação nossa já é pecaminosa. Quantas vezes você parou e disse assim, se eu pudesse eu esganava aquele cara? Hein? Não é verdade? Que vontade de esganar. Fala até entre os dentes assim para mostrar a sua indignação. Gente? Você não esganou. A inclinação também é pecado. E é por isso que Davi vai dizer, em pecado eu fui gerado, isto é, em pecado minha mãe me gerou. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós já nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores. Não há nenhuma possibilidade de ninguém que ande por esta terra que não peque. É impossível. Todos quantos pisaram neste local, nessa terra, já pecaram. O único que não pecou chama-se Jesus de Nazaré. Ele sim é perfeito. O pecado é extremamente maligno. O fato é, meus amados irmãos, que Davi vai dizer, em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é um dos textos mais famosos para embasar a doutrina do pecado original. Pecado não é apenas o que fazemos, mas a própria inclinação do coração já é pecaminosa. O fato é que inclinação, e nesse caso, a inclinação tinha nome, né? Cobiça. Então, a própria inclinação já é pecado. Certa vez alguém me disse, eu não acredito, para mim eu acredito no livre-arbítrio. Eu disse uma coisa, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você árbitro de você mesmo, ok? Livre-arbítrio significa eu sou árbitro, isto é, eu tomo a decisão. E se eu tomar a decisão de não pecar, eu não peco. Isso sim seria livre-arbítrio. Quem diz para você que existe livre-arbítrio, diga para ele uma coisa, faz um propósito com Deus para você não pecar um dia. Se você conseguir, você tem livre-arbítrio. Tem alguém que consegue aqui? Então, o seu arbítrio não é livre, o seu arbítrio é aprisionado pelo pecado. Já nascemos pecadores. Nós pecamos porque nascemos pecadores. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, a não dividir nada. Precisa? Ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Você dá um aperto na criança, né, sobre escola, no instantinho ele dá um jeitinho. Vai contar uma mentira. Porque nós nascemos pecadores. Davi vai dizer, em pecado eu fui gerado. O fato é, meus amados, que os efeitos do pecado, ele nos tortura, ele nos atormenta. E Davi vai dizer essa expressão, o meu pecado está continuamente diante de mim. Davi está falando de uma tortura que ele está vivendo. Está diante de mim o meu pecado. O pecado tira de nós a alegria, por isso Davi vai dizer, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado roubou a alegria. Davi também diz que o pecado macula a nossa adoração. Como eu posso adorar todo sujo? A minha adoração está contaminada.
O pecado associado à adoração é repulsivo por Deus. Deus repulsa, Deus não quer isso. O pecado nos deixa encurvados. O pecado tira de nós o vigor. O pecado tira de nós a alegria. O pecado tira de nós o sabor da vida. O pecado tira de nós os valores mais excelsos que nós temos. O pecado arranca de nós a sensibilidade. O pecado nos impede de vivermos em plena harmonia com Deus. O fato, meus amados e queridos irmãos, Davi vai dizer no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo. Davi vai dizer que todo pecado, ele é de origem, primeiro, de origem vertical. Todo pecado é vertical. Ainda que tenha consequências horizontais, mas todo pecado é uma afronta a um Deus santo. Todo pecado que nós cometemos é uma afronta a um Deus santo. Ora, Davi tomou Batseba, mulher de Urias. Alguém poderia dizer, mas onde está o pecado dele? Todo pecado é uma afronta a um Deus que é santo. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para a sua glória. E Davi usa Batseba para a sua glória e não para a glória de Deus. Todas as vezes que você se utiliza daquilo que Deus criou para a sua glória e não para a glória de Deus, isso é pecado. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz, pequei contra ti somente eu pequei. Você é a habitação do Espírito Santo. Não é por acaso que você entrou aqui hoje. Hoje eu creio que é uma noite de restauração. Hoje é uma noite onde pecados serão confessados, vidas serão transformadas, corações arrependidos irão se render aos pés do Salvador. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi vai enaltecer, olha como Davi olha para essa característica de quem é Deus. Ele diz, o Senhor é puro, o Senhor é justo. Eu não sei como o Senhor vai me julgar, mas o que eu sei é, o Senhor é puro. E Abacuque diz, o Senhor é tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Ele é puro. Nós estamos nos relacionando com um Deus que é santo, um Deus puro, um Deus maravilhoso. Davi não vai encobrir o pecado dele, ele vai mostrar como o pecado dele é vil, e quantos malefícios ele trouxe para si mesmo, para outros, e como o pecado interrompeu aquela vida de relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos ter uma percepção do que é o pecado. É necessário franqueza para lidarmos com o pecado, é necessário profundidade. É necessário compreendermos que o pecado traz consequências terríveis. O verso 8 é maravilhoso. Acompanha comigo. Olha o que diz a palavra. O verso 7 ainda. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Que certeza Davi tinha. O meu Deus pode me limpar. Eu não consigo me limpar sozinho, mas o meu Deus pode me limpar. Eu não consigo me purificar sozinho, mas o meu Deus pode me purificar. O meu Deus é grandioso, misericordioso, recede, é um Deus de amor. As misericórdias dele são uma multidão, e ele pode me purificar. Esse é o meu Deus. Davi não queria apenas o perdão, Davi queria uma vida restaurada, irmãos. Não é apenas Deus me perdoa para continuar praticando, é Deus me perdoa porque eu quero viver agradando ao Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero te sentir. Eu quero viver na tua presença. Eu quero desfrutar da comunhão mais íntima contigo. O maravilhoso é que Davi diz, tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo, eu não sei como o Senhor vai me julgar. Eu sei que do jeito que o Senhor me julgar, é do jeito que eu mereço.
Certa vez uma pessoa pedindo a Deus, orando, dizendo: Senhor, me dá o que eu mereço. E nós repetidas vezes dizemos: nunca faça esse tipo de oração. Nunca peça a Deus o que você merece. Porque se você assim o fizer, você vai receber o juízo que você merece. Clame como Davi clamou: compadece de mim, segundo as tuas muitas misericórdias, pela tua graça, contempla a minha iniquidade, a malignidade do meu pecado, atenta para a minha condição miserável, Senhor. Atenta. É necessário termos uma visão renovada do nosso ego, irmãos. É necessário nós nos humilharmos. Davi diz: tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi admite que ele é digno de receber a justiça punitiva de Deus. No verso 14, Davi ora dizendo: livra-me dos crimes de sangue. Percebe que ele não quer cair de novo. Percebe que ele quer uma mudança de vida. Ele diz: purifica-me. E mais abaixo ele diz: purifica-me com sopo. E ele ora dizendo: livra-me dos crimes de sangue, isto é, aquilo que eu pratiquei com Urias, eu não quero voltar a praticar. Muda-me, limpa-me, purifica-me. Esse é o grito de um homem arrependido. Este é um grito de um homem que caiu aos pés do Senhor, do Todo-Poderoso, pedindo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Davi está falando do seu testemunho. Agora, o que me chama a atenção, se você puder acompanhar, olha o que diz a palavra de Deus. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está falando do testemunho dele. O pecado de Davi serviria para salvar outros. Ele quer ter a vida renovada para servir de testemunho, ainda que sirva de escrutínio para outros. Davi não está barganhando com Deus. Davi está dizendo que a graça de Deus não pode deixar de ser anunciada. Apesar do pecado dele, apesar da falha dele, a graça de Deus não pode deixar de ser anunciada. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o erguerá. Deus vai te erguer, Deus vai te restaurar, para que você, como Davi, possa dizer, para que todos conheçam a beleza de quem é o Senhor. Davi não estava preocupado com a reputação dele. Davi não estava interessado em preservar a sua reputação. Davi queria que o pecado dele servisse testemunho para outros cantarem a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Aliás, nós sempre exaltamos a bondade de Deus, poucos exaltam a justiça de Deus. Se você olhar o que está escrito em 1 de João, ele diz que nós confessamos o nosso pecado e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ora, confessar o pecado e Deus é fiel e justo para nos perdoar. Não seria o caso de dizer, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é amoroso, misericordioso, bondoso, gracioso? Não. João escreve dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, para nos purificar de todos os pecados. Mas onde está a justiça dele? Deus não vai punir você porque Ele puniu o Filho dele, só por esse motivo. Por isso Ele é fiel, por isso Ele é justo, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à eleição, Ele é fiel ao dia que Ele te chamou, Ele é fiel ao dia que Ele te resgatou, Ele é fiel e Ele é justo, Ele não vai punir 2 vezes o mesmo pecado. Jesus já foi punido na cruz do Calvário, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há outra condenação. A cobrança já foi feita. E para encerrarmos, eu gostaria de encerrar com um texto sagrado, quando no verso 8, Davi diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ó irmãos, essa expressão, ela é muito forte.
Olhe bem o que diz o texto. Presta atenção agora, por gentileza. Foca bastante aqui. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Como assim? Davi escreve dizendo que quem esmagou os ossos dele foi Deus, não foi o pecado dele. Faz-me ouvir voz de júbilo e de alegria. É o pedido dele. Para que exultem os ossos que esmagaste. Eu me lembro de uma frase de Paul Tripp. E Paul Tripp diz que Deus trabalha conosco com uma graça violenta. Paul Tripp diz que Deus trabalha conosco com uma graça violenta. A graça divina, diz Paul Tripp, não é sempre confortável. Deus nos abençoa com graça violenta e desconfortável. Ele nos ama o suficiente para nos amassar, para que sintamos a dor do nosso pecado e então corramos para Ele para obtermos perdão e livramento. Deus te ama com graça violenta. Ele vai traçar um paralelo entre como se os ossos dele estivessem quebrados. Ele diz: o Senhor me amassou. Mas o Senhor me amassou só para eu reconhecer que a tua graça me salva. Não há nada mais importante na sua vida, na minha vida, do que a comunhão com Deus. E infelizmente muitos crentes estão desprezando a sua vida de comunhão. Muitos crentes entram e saem das igrejas sem ter uma vida de intimidade com Deus. E é por isso que estão tão insensíveis. O pecado torna o homem insensível. O pecado tira a alegria, o pecado tira o vigor, o pecado tira o sabor de você estar na presença de Deus. O pecado te impede de orar. O conselho para você nesta noite é: grite como Davi gritou. Esta noite é uma noite para nós termos uma visão diferente de quão maligno é o nosso pecado e como o nosso ego precisa ser esmagado. Como nós precisamos entender que o ego precisa ser amassado. É necessário você entender que a graça de Deus, ela esmaga os nossos ossos. A graça de Deus nos esmaga. Sabe quando você perdeu aquela alegria, você perdeu tudo, você acha que não tem mais nada? Deus trabalha conosco com uma graça violenta. Ele faz com que nós não sintamos mais nada. Parece que o chão saiu dos nossos pés. Parece que não há mais solução. Parece que não há mais recurso. Parece que nós chegamos à última instância e estamos vendo a placa dizendo The End. Está tudo acabado para você. Mas eu quero dizer com a autoridade que esse texto sagrado me impõe. Você pode orar como Davi orou, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi vai usar um verbo que é um verbo exclusivo de Deus. Só Deus usa em toda a sua palavra um verbo na língua hebraica chamado bará. Porque o verbo bará significa criar do nada. E Davi se utiliza desse verbo dizendo: cria, bará, cria do nada um coração puro. Cria do nada, por quê? Porque o que eu tinha não serve nem para recaustar. Não dá nem para fazer lanternagem nele, Senhor. Não dá nem para remendar. O meu pecado foi tão grave que não tem nem remendo. Cria em mim, bará, cria do nada. Ao Senhor que no princípio disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Hoje Ele está dizendo: haja, haja,
haja um coração novo. Bará, Deus pode criar um coração novo em você. Se o que você tinha foi perdido, se o que você tinha foi dilacerado, se não há mais recuperação, Deus tem poder. E Davi ora dizendo: cria em mim, ó Deus, cria em mim. Mas cria do nada, porque tudo que eu tinha eu perdi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ao contrário de Saul, que pediu ao rei Samuel, que pediu ao profeta Samuel: fica comigo e me honra. Não deixa o povo de Israel saber que eu entrei em pecado. Não, fica comigo, Samuel, fica aqui. Eles vão achar que está tudo bem com a gente. Eles vão achar que Deus não me abandonou, que Deus está comigo. Fica aqui. Davi ora a Deus dizendo: não retires de mim. Ele não pede: não retires de mim o reino. Ele não pede: não retires de mim a riqueza. Não retires de mim a fama. Não retires de mim a projeção. Não retires de mim a minha condição de rei. Aquilo tudo tornou-se nada. A única coisa que ele pede é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu e você podemos viver sem tudo que esta vida pode nos dar, mas não podemos ser felizes sem o Espírito Santo. A nossa alegria é Ele, o nosso prazer está nele, o nosso vigor está nele, as lágrimas rolam dos nossos olhos pela presença dEle. Como é bom estar diante dEle. O salmista diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar, só para contemplar a formosura do Senhor. Como o Senhor é belo, como o Senhor é lindo. Te contemplar é tudo que eu tenho, meu Deus. Eu posso perder tudo, eu só não posso ficar sem o teu Espírito Santo. Eu quero encerrar dizendo que você não foi feito servo silente. Você foi feito servo falante, irmão, para anunciar as virtudes daquele que tirou os vossos pés das trevas, do charco de lama e podridão, e firmou os seus pés sobre a rocha. Você não é servo silente, você é servo falante. Abre a boca, proclame a justiça de Deus, proclame a misericórdia de Deus, proclame a graça de Deus, proclame a restauração de Deus, proclame o recede de Deus. Diga: eu mereço juízo, mas pela graça eu fui salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, não é o que você fez, não é o que você faz, é o que Cristo fez, é o que Ele fez. Precisamos ter uma visão renovada de quem é Deus. Ele é puro no falar, Ele é justo no julgar. Eu não sei o que Ele vai fazer conosco, mas tudo que Ele fizer será muito bem feito. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Este salmo Davi compôs e entregou este salmo ao mestre de canto. Quando o profeta Natan veio ter com ele, ele compôs este salmo, e após compor o salmo, ele vai até o templo e entrega ao mestre de canto, para todo Israel cantar. Ele não estava nem um pouco preocupado com a reputação dele. Reputação que se lixe. A única coisa que ele queria é, quando o povo de Deus cantar,
eles saberão: eu falho, mas tu és perfeita. Eu caí, mas o Senhor me coloca de pé. Eu sou o que sou, mas tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és aquele que se compadece de nós, apesar de sermos quem nós somos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que eu e você vençamos o pecado. Deus quer nos limpar no lugar mais íntimo. Cria em mim. E a expressão ex nihilo, isso é, cria do nada, Senhor. Cria do nada. O verdadeiro arrependido não se contenta em receber perdão, gente. O verdadeiro arrependido, ele quer ser purificado. Ele não abre mão da presença. Ele quer uma vida de comunhão. Ele quer uma vida sentindo o Senhor todos os dias, se alimentando do Senhor todos os dias, bebendo desta água todos os dias, comendo deste pão todos os dias. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei ante a face desse Deus? A mensagem hoje é: tenha fome de Deus, tenha sede de Deus. Deus é o único capaz de restaurar você, perdoar você, limpar você e trazer de volta a alegria e vigor que você um dia já teve. E que o seu testemunho de vida, ao ser restaurado, você abra a boca para dizer para o mundo inteiro: o que sou, eu sou pela graça. E o mundo vai saber quem é o meu Deus, quem é o Todo-Poderoso. Este salmo nos ensina quão terrível é o nosso pecado. Esse salmo faz com que o nosso ego seja esmagado. E este salmo nos apresenta um Deus puro, santo, benigno, que tem compaixão, que é misericordioso, recebe, que é fiel. Deus te abençoe.